O que é a neurociência? Para quem não faz a mínima ideia do que seja. Beleza. A neurociências, na verdade, é um conjunto de disciplinas, de investigações científicas, de métodos, para entender o que está por trás do comportamento. A gente está mais interessado no comportamento humano, mas tem estudos neurocientíficos para entender o funcionamento do cérebro, do sistema nervoso, de vários tipos de organismo. Então, desde ratos, pombos, peixes e assim por diante. Mas existem vários braços nas neurociências. Todos os neurocientistas querem entender alguma coisa sobre o sistema nervoso, o cérebro, como essa rede de bilhões e bilhões de neurônios está estruturada para explicar coisas como nossas tomadas de decisão, nossa inteligência, aprendizagem, sonhos, enfim, vários processos de interesse, mas o meu pezinho está ali na neuropsicologia, que é esse ramo que une a psicologia com o estudo do sistema nervoso, nessa perspectiva mais biológica. Então, a gente quer entender quais são as estruturas que dão base para o pensamento humano, as nossas emoções, esses processos psicológicos que eu ilustrei agora há pouco. Mas existem diferentes áreas nas neurociências para fazer recortes mais ou menos específicos conforme o interesse do pesquisador. Então, é um campo bem amplo, assim. Muita gente confunde com um neurocirurgião, com o neuro, que normalmente você fala, vou no neuro, no médico. Totalmente, tudo é cérebro. Uhum. Mas é uma área muito ampla e cada um tem a sua especialidade. Sim. Ali. E aí são especialidades médicas que precisam estudar neurociências, obviamente. Mas aí a gente está falando da profissão. Uma coisa é a profissão neurologista, vários psiquiatras têm um estudo bem aprofundado sobre o cérebro também. A gente espera que os psicólogos entendam o básico de neurociências também, porque estão lidando com o comportamento humano, e para existir comportamento humano, mente humana, a gente tem que ter um cérebro em funcionamento. Mas, enfim, nem como sempre... hardware e software. Exato. Né? Você vai fazer essa divisão do que é físico ali. Exatamente. E o não. E de onde saem os pensamentos ou coisas do Exatamente. Tipo. E outra coisa é a pesquisa propriamente dita. Então é bom a gente diferenciar a profissão de pesquisa. Tá. O neurologista, o psiquiatra, o psicólogo não são cientistas. Eles são profissionais que têm suas especialidades para atender pessoas que têm suas demandas, mas não estão necessariamente fazendo uma investigação num laboratório, levantando dados, testando hipóteses. Esse para é o descobrir trabalho. o novo, né? Para descobrir o novo. Eles estão aplicando o conhecimento que já foi descoberto, que é super relevante. Eu também não estou desmerecendo aqui. Sim. Mas é só importante a gente fazer essa demarcação. Hoje, a minha pesquisa está mais focada na psicologia da religião. Eu beberico ali das neurociências para a gente entender um pouquinho o que tem a ver o cérebro humano com experiências místicas. Será que o ateu tem um cérebro diferente do religioso? Por que algumas pessoas se tornam religiosas e outras não? Será que a gente consegue explicar o contato que o cristão tem com o Espírito Santo, com Deus, a partir de dados das neurociências? É tudo um produto do nosso cérebro. Então essas questões me inquietam e eu não parei de estudá-las. Mas hoje o meu foco de pesquisa é um pouquinho mais em psicologia da religião para entender a relação entre saúde mental, espiritualidade e ateísmo. Legal, a gente vai falar bastante de espiritualidade ainda. Mas e as emoções, os sentimentos? De onde que eles vêm? Como surge? Olha, é uma questão ampla. Emoções são reações automáticas que a gente tem, tipo raiva, medo, espanto, ansiedade, alguns colocam alegria. Tem as emoções básicas. Tem as emoções básicas, né? Mas são reações rápidas e automáticas que a gente tem em certos contextos que foram construídas ao longo da história da nossa espécie de forma a nos preparar a lidar com certos tipos de ambiente ou de situação em que a gente não pode pensar muito, não dá para parar para pensar. Sim. Então, essas emoções, enquanto esses pacotes conjuntos de reações corporais que a gente apresenta, nos inclina a tomar certas decisões, a certos comportamentos naquele contexto, para, por exemplo, a gente sair correndo do leão, se a gente está ali na savana e o bichinho se coloca diante de nós. Eu não posso parar para refletir em que o leão está pensando. Será que ele quer me abocanhar ou ele está só contemplando a natureza? É melhor que eu tenha um conjunto de reações automáticas, que a gente chama de medo, que mobiliza o nosso corpo para ter uma reação mais automática, mais rápida diante do perigo. Que vai acelerar os seus batimentos, que vai fazer com que você tome uma atitude
rápida. Exatamente. Né? Joga sangue para nossa musculatura, a pupila dilata, tem uma série de efeitos fisiológicos, como o coração disparar, né? Como eu acho que você mencionou isso aí, para a gente conseguir ter uma atitude, um comportamento adequado diante daquele estímulo. Então, as emoções, elas recrutam vários órgãos do nosso corpo, então essa paisagem, essa homeostase, né, ela é alterada, digamos assim, para a gente ter uma resposta brusca diante de alguma coisa que está acontecendo. Mas as emoções, elas podem ser mais tênues também e tem até um efeito sobre a nossa tomada de decisão. Porque, embora tenha alguma razoabilidade, a ideia de que, poxa, você está sendo mais racional, você está sendo mais passional ou emocional ao agir diante disso, a gente precisa das emoções até para tomar decisões racionais. Tem um neurologista muito famoso, Antônio Damasio, que é neurocientista, divulgador científico, que fez um estudo sobre isso. Nas andanças dele e de sua equipe, eles foram descobrindo que pessoas que têm déficits na experiência emocional ou nos sentimentos acabam tendo reflexos negativos na tomada de decisão. A gente precisa de um pouquinho de emoção para sinalizar a gente o que é bom, o que é ruim, para eu decidir se eu venho ou não venho a um podcast. Para eu decidir se eu me mudo ou não me mudo para São Paulo, se eu me caso ou se eu compro uma bicicleta. Então, embora a gente possa ser, em grande medida, seres racionais que analisam, que colocam os prós e contras um do lado do outro para tomar uma decisão, se a gente tem certos déficits emocionais, a gente pode ter um comprometimento na racionalidade dessas nossas decisões. Então, pessoas que, por exemplo, têm as amígdalas calcificadas, que são estruturas do cérebro responsáveis ou que ajudam na nossa experiência de medo, até de raiva um pouquinho também, essas pessoas podem ter dificuldades bem marcantes de tomada de decisão. Porque se a gente não tem a experiência, mesmo que tênue, do medo, da ansiedade, a gente pode acabar ou se tornando mais impulsivos, porque, poxa, eu perdi a noção do perigo. Robô. Ou, às vezes, um robô e a gente fica estagnado. Cara, sim, eu não tenho sinalização afetiva para me direcionar que isso é bom ou ruim, eu fico meio parado. Então, obviamente, experiências emocionais mais fortes podem comprometer o nosso juízo crítico, nossa racionalidade, mas também a ausência de emoções nos paralisa ou nos torna sem noções completamente. Assim, você falou das experiências mais fortes, você vai agir na hora da raiva, né? Ou você vai discutir com a sua esposa no momento que você está com fome. Exatamente. Você tá, a sua racionalidade ali está comprometida por algo vital. Eu já fiz já não faço mais isso de discutir próximo do horário do almoço, que eu já sei que eu tô alterado. Tudo vai ficar mais forte, assim, mais evidente. E as emoções nos convencem de que aquilo que a gente está pensando faz sentido. E às vezes a gente está com um pensamento distorcido sobre o que está acontecendo. O tempo inteiro a gente está interpretando o que está ao nosso redor, o que está rolando aqui, o que está passando na cabeça do Carlos enquanto a gente tem essa conversa. A gente tem pensamentos automáticos que nos ajudam a interpretar essas situações. Mas, às vezes, uma experiência emocional muito forte enviesa, deturpa essa leitura que a gente faz do ambiente. Às vezes para o resto da vida, talvez? Dependendo do transtorno mental que você apresenta, pode ser um transtorno mental relativamente crônico ou estável e que você tem dificuldade de lidar com aquilo. Daí a importância da psicoterapia e, às vezes, da farmacoterapia também. Mas, digamos, uma pessoa que tem muita ansiedade social. Tá. Ela tem uma tendência a ter pensamentos que o outro está julgando de forma bem negativa. Sim. Do tipo, nossa, deve estar pensando que eu sou um idiota. Ah lá, nunca mais vai querer conversar comigo. Nossa, será que reparou meu cabelo que está um pouco estranho? Será que tem alguma coisa no meu dente? São esses pensamentos intrusivos. Vai criando milhões de hipóteses. Exatamente. E a pessoa fica muito atenta a qualquer gesto ou uma expressão facial ou uma pergunta que apareceu como uma possível evidência de que realmente eu estou sendo mal avaliado ou mal avaliada. Então, as emoções, quando muito afloradas, contaminam a razoabilidade dos nossos pensamentos. Mas, mais uma vez, quando elas estão ausentes, elas também podem comprometer. Uma pessoa que é analítica demais, que tudo tem que... Tá faltando um pouquinho de emoção, às vezes, pode ser essa pessoa super indecisa, ou uma pessoa que se angustia, que sofre demais porque não houve um pouquinho um lado nosso mais intuitivo, que vem do coração, entre aspas, aqui. Isso que eu estou falando para você
se baseia num modelo bem consolidado na psicologia cognitiva, que separa os nossos processos psicológicos em 2 tipos básicos. Você pode pensar de forma mais rápida e intuitiva, e aí essas emoções acabam facilitando essas decisões e a leitura de ambientes e coisas do tipo, ou de uma maneira mais analítica, mais racional, pé no chão, de questionar, de rever. Todo mundo tem um pouquinho de cada, tá? Mas algumas pessoas podem acabar tendo uma preferência por um ou outro desses sistemas ou formas de pensar, e isso pode ter suas vantagens e desvantagens. O ideal é o equilíbrio, digamos. Legal, é legal ter um equilíbrio, sim. E a gente vai ver daqui a pouco, quando a gente for conversar sobre religião, que as diferenças nesses estilos se apresentam também entre ateus e religiosos. Sim. Se você gostou desse corte, com certeza vai gostar do episódio completo. Vá aqui na descrição, pegue o link, saiba muito mais sobre neurociência, psicologia e vários outros assuntos relacionados à religião e às suas farsas com Daniel Gontijo. Se inscreva no canal e até o próximo Plugado Podcast. Valeu!